Bora lá, meu povo! Nunca duvide do Fortaleza. Marcelo Paes abre o jogo, confirma José Herrera e mais contratações. Halil Elias descartado, volante croata oferecido. Diretoria recusa proposta por meia. Zagueiro tem novo empréstimo. Imprensa projeta reação do Leão na temporada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 28 de junho de 2025. O Fortaleza segue treinando visando os compromissos da sequência da temporada, válidos pela Copa do Nordeste no dia 9 de julho contra o Bahia pelas quartas de final e logo em seguida o Clássico Rei do dia 13, domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o CEO Marcelo Paes deu uma senhora entrevista lá no Futebolês da rádio e a gente repercutiu diversos pontos que o Paes falou na live. Hoje eu trouxe alguns tópicos dos vários que ele conversou ontem com o Renato Manso e o Caio Costa para dissertar um pouco aqui com vocês e saber também a opinião de quem está assistindo esse vídeo, o que é que vocês acharam dessa entrevista do Marcelo Paes. Foi legal? Convenceu você? Já comenta aqui abaixo. Turma, eu já estava editando o vídeo quando inventei de dar uma última olhada nas notícias e eis que me deparo com uma notícia vinda lá de Salvador, dos meus parceiros do programa Partiu Bateu, que é apresentado pelo Alan Guimarães lá na Band de Salvador, e a manchete traz a seguinte informação: dupla Bavi de olho em Caleb. Bahia e Vitória monitoram a situação do meia do Fortaleza. E a matéria fala o seguinte: Juventude e Vitória disputam a contratação do meia Caleb, que deve deixar o Fortaleza. O jogador de 25 anos perdeu espaço no Leão do Pici com o Vojvoda e quer buscar novos ares. Outro clube que surgiu interessado no meia foi o Bahia, alguns meses atrás, mas sem oferta oficial pelo atleta. E aí, será que o Caleb vai parar no futebol baiano? Bahia ou Vitória? Comenta a tua opinião aqui abaixo. E eu já quero começar trazendo talvez o corte principal que deve estar repercutindo aí em todos os portais, em todos os canais, que foi justamente esse daqui. E eu já vejo nesse retorno, embora poucos dias de retorno, um ambiente mais leve. Foi importante essa parada para pensar, arejar a cabeça, né, e voltar com um foco, né, com um direcionamento à retomada que o Fortaleza precisa e que tem condições de fazer. Porque não importa como começa, o que importa é como termina. E a gente vai trabalhar para terminar o ano muito bem, né, dar essa volta por cima. O Fortaleza, vocês conhecem, o Fortaleza renasce das cinzas. Se a gente for para a década de 70, a mística daquelas camisas, Fortaleza tem história de dar a volta por cima, de superar, de conseguir quando ninguém mais acreditava. Não duvidem do Fortaleza. Eu digo aqui para que vocês me escutem, não duvidem do Fortaleza. Porque nós temos capacidade de retomada e temos elenco, temos comissão técnica, temos trabalho. E estamos vivos numa Série A, a situação não é calamitosa, é uma situação preocupante. Ninguém queria estar numa zona de rebaixamento, mas tem campeonato pela frente. E estamos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Só tem 16 times do continente que estão nas oitavas de final. Todos os outros queriam estar. Todos os outros. O Boca Juniors queria estar ali. O Fluminense queria estar ali. São Paulo que está, né? E outros gigantes. O Atlético Mineiro queria estar ali. O Corinthians queria estar ali. E o Fortaleza está, né? Então a gente tem que valorizar isso, mas bem consciente de que os primeiros 6 meses não foram bons, nem em resultado, nem em performance. Foram muitas as frases impactantes do Marcelo Paes só nesse trecho, né?
Não importa como começa, mas como termina, vocês já estão cansados de saber da minha opinião sobre isso. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que o processo é extremamente importante porque o torcedor sofre muito e tem sofrido principalmente em 2025 por uma meia temporada ridícula que o Fortaleza tem feito, muito abaixo. O torcedor sequer consegue ser feliz em algum momento em 2025, pelo menos até então. Então, eu me importo muito com o processo, mas essa é a minha opinião. Eu entendo o que o Marcelo Paes quer dizer, só que eu acho que não dá pra gente olhar lá pra frente sem viver o presente, sem viver o processo até chegar lá na frente. O processo precisa ser positivo para que a gente consiga se recuperar na temporada. Nunca duvide do Fortaleza. Eu acho que aqui ninguém duvida, mas precisa ver o trabalho evoluir para que essa confiança cresça dentro do torcedor. Eu acho que isso é muito importante. A mística daquelas camisas, o torcedor mais antigo sabe muito bem o que o Marcelo Paes está falando. Só que hoje são outros tempos, não dá para a gente só se apegar a essas questões do passado. Enfim, foram várias as frases impactantes que ele usou. Queria saber a sua opinião, se você concorda com o Marcelo Paes, se você discorda, disserte aqui abaixo nos comentários, beleza? Ele também falou, galera, sobre o perfil de contratações do Fortaleza. Esse foi um ponto bastante batido pela rapaziada do futebolês, por conta das contratações mais experientes em sentido de idade e também de competições e títulos que esses jogadores que foram contratados agora no começo do ano vieram. E aí eu queria trazer para vocês, até para saber um pouco da análise de vocês sobre isso também. Final de 2024, que o Fortaleza termina em 4º lugar no campeonato. Mais uma vez, uma campanha espetacular para o tamanho do nosso orçamento. Ficamos atrás de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O que era o sentimento do torcedor do Fortaleza ao final de 2024? Vamos brigar por algo maior. Vamos brigar por um título maior. Temos que investir para trazer jogadores de um outro nível, para que a gente brigue numa Copa do Brasil, para que a gente brigue numa Libertadores, para que a gente brigue de novo numa Série A, o estadual tem que ganhar de qualquer maneira. E isso internalizou. A gente internalizou isso. E teve gente na live de ontem dizendo que o Marcelo Paes não tinha dito isso, tá? Olha só, tô trazendo um corte em que justamente ele fala do torcedor, certo? E aí vamos para a sequência. A gente, gestão, a gente, Vojvoda, vamos buscar agora um perfil de jogador mais acostumado a títulos, com mais lastro, que saiba jogar e decidir grandes jogos. E fomos atrás desse perfil de jogador, né? E hoje é fácil, né? Depois que não deu certo, o Fortaleza do primeiro semestre não funcionou, isso é uma verdade dentro de campo, né? Não podemos fechar os olhos para isso. E houve sim essa mudança de perfil, que nós entendemos agora no meio do caminho que devemos voltar ao perfil anterior do jogador com mais fome, né? Que ele venha para o Fortaleza para dar um passo ainda mais na carreira, que ele venha para cá com aquele desejo de vencer e vencer junto com o Fortaleza, que ele tenha fome de grandes títulos, de grandes conquistas, de estádio lotado, junto com quem já está aqui. Vamos lá, eu vou dizer de novo, porque eu já falei na live de ontem, o que foi que eu entendi desse trecho, tá? Eu posso ter entendido de um jeito, vocês podem ter entendido de outro, certo? Mas o que foi que eu entendi? Que o clube, internamente, entre diretoria, comissão técnica, elenco, certo? Abraçou a expectativa criada pelo torcedor por conta da terminação na 4ª colocação do Brasileirão, certo? Como o Fortaleza fez uma grande campanha no Brasileirão, apesar da queda na Sul-Americana, da não conquista do Campeonato Cearense, mas do tri na Copa do Nordeste, Fortaleza deixou o torcedor bem animado para a temporada de 25. Então terminamos 2024 com aquela expectativa de, se a gente se organizar mais, trouxer reforços de mais qualidade, pode ser que em 2025 a gente consiga disputar mais de igual para igual a nível de competições maiores. Temos uma Libertadores, fase de grupos pela frente, tem Copa do Brasil, Brasileirão, o time pode fazer bonito de novo, quem sabe disputando ali nas cabeças. Claro que todo ano isso não vai acontecer, pode ser que não aconteça, né? Como não está acontecendo esse ano. Mas é natural que o torcedor crie essa expectativa. Então, para mim, o clube agiu dessa maneira.
abraçando a expectativa que o torcedor criou, só que mudou a maneira de contratar, a filosofia de contratação, e deu ruim. Ninguém esperava que fosse dar ruim, mas deu ruim. Faz parte, acontece. E agora vão meio que realinhar, né, os chakras, realinhar aí as expectativas e realinhar as diretrizes para buscar essas contratações. Eu acho isso importante, tá? Porque já foram 6 meses perdidos. Não que a culpa do fracasso, e o Marcelo Paes fala sobre isso também, tenha sido 100% de quem chegou. Quem ficou também tem uma grandíssima parcela de culpa no desempenho ruim do Tricolor na temporada. Isso pra mim é fato e pro Marcelo Paes também. Mas eu quero saber a opinião de vocês, já comenta aqui abaixo, beleza? Bom, além do atacante José Herrera, vem mais gente. Foi a aspa do Marcelo Paes, tá? Então ele confirmou que as negociações com o atacante José Herrera estão bem avançadas, deve ser anunciado a qualquer momento e deve vir mais jogadores na janela do meio do ano. Então teremos mais contratações. Um ponto, entre aspas, negativo foi que ele disse que o Fortaleza está mais distante da contratação do Halil Elias, né? Mas em nenhum momento ele descartou o jogador. Ele disse que o Fortaleza está mais distante do jogador por diretrizes de característica. Fortaleza quer um volante de mais pegada, tipo Zé Wellison, talvez tipo Lucas Sacha, não sei. Para você, o que é um volante de mais pegada? Já comenta aqui abaixo. Mas, segundo a diretoria, a comissão técnica, o Halil Elias não teria essas características. Então, o Fortaleza está um pouco mais distante. Não significa que o jogador está descartado, tá? Eu vi vários portais falando, Fortaleza descarta volante. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse que, no momento, o jogador está mais distante, porém houve sim um contato e uma negociação para que ele pudesse vir defender o Fortaleza, até um pedido do Vojvoda, tá? Então, eu entendi dessa maneira, mas pode ser que eu tenha entendido errado. Qual a visão de vocês sobre isso? Já comenta também aqui abaixo, tá? Alguns pontos mais rápidos aqui. Segundo informações extraoficiais, o volante croata Filip Mirzic, não sei como é que é o sobrenome, me esforcei aqui, de 31 anos, foi oferecido ao Fortaleza, mas o papelinho de imediato agradeceu a oferta e não demonstrou interesse em avançar na negociação. O jogador estava no Punjab FC da Índia, onde disputou a última temporada antes de ficar livre no mercado. Fez bem o papelinho, né? Esse era o tal volante croata aí, que ele falou naquela entrevista pro próprio Futebolês, se eu não me engano, né? Então, o volante croata não virá para o Tricolor. Amorim, lembra dele? Pois é, o Amorim, volante do Fortaleza, que no caso é mais meio do que volante, na minha visão. Hoje está jogando emprestado pelo Atlético de Minas Gerais. Ele recebeu proposta de um clube de Portugal, mas o Fortaleza recusou por acreditar que o jogador está tendo uma boa experiência na Série B, pelo Clube Mineiro, e pode sim ser reintegrado ao profissional do clube na temporada de 2026, ok? Então, Amorim recebeu proposta, certo, do futebol português, assim como o Bernardo Chapo, só que diferente do Chapo, o Amorim deve permanecer emprestado ao Atlético e retornar ao Fortaleza em 2026. É Alexandro Amorim, perdão aí pela confusão. O Wellington foi aquele jogador que passou pelo Fortaleza, tá? Alexandro Amorim é o nome correto do jogador. Não sei por que me veio o Wellington aqui na cabeça. E uma última informação rápida, o Fortaleza acertou um novo empréstimo para o Tomás Cardona, o jogador que estava jogando no Talleres de Córdoba, agora vai defender o Tigre, também da Argentina. Então, Cardona vai ficar até o final do ano. Ele tem contrato com o Leão até o final de 2026. Então, defender o Talleres em meia temporada e agora vai defender também em meia temporada o Tigre da Argentina. Turma, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, lembrar de você fazer aquela ajudinha na nossa vaquinha do Expresso, tá bom? Ontem nós conseguimos chegar em mais uma marca muito importante de R$ 4.212,93. Então, se você puder nos ajudar, qualquer valor é bem-vindo. Chave Pix está na tela, 554-9904@vaquinha.com.br. É o pouco de muitos, como diz o Marcelo Paes, que pode fazer com que a gente alcance o nosso objetivo de 22 mil. Então, nos ajude, galera. Qualquer valor é bem-vindo, beleza? Chave Pix, 554-9904@vaquinha.com.br. Beleza? Bom, voltando aqui ao nosso vídeo, a mídia fez uma projeção
e uma análise sobre a retomada do Fortaleza para a temporada de 2025. O Renato Manso fez uma análise bem bacana, olha só. Fortaleza e a pausa do Mundial, a hora da virada? Vamos lá. A parada de quase 30 dias veio em boa hora para o Fortaleza. O time vinha em queda, eliminado na Copa do Brasil e dentro do Z4 no Brasileirão. Agora tenta transformar o intervalo em combustível para reagir na temporada. Durante a pausa, Papelinho retornou à gestão, o Vojvoda foi mantido no comando e o elenco passou por reformulações. Saíram nomes como Tite, Paulo Fernandes, Felipe Jonathan e Pedro Augusto. Reforços estão em andamento, como Herrera e Halil Elias. Foi um momento de reorganização silenciosa e necessária. O intervalo serviu para descansar, refletir e unir. Durante o treino desta quinta-feira, o Vojvoda comentou: "Estou bem, estou forte, noticiem isso", reforçando sua confiança no trabalho. Pikachu também reconheceu a necessidade de resgatar a intensidade do time. A pausa acalmou a pressão e deu espaço para ajustes. A retomada será pesada, quartas da Copa do Nordeste contra o Bahia e Clássico Rei no Brasileirão. Vojvoda precisa reconstruir a confiança e encontrar um novo modelo de jogo. O tempo acabou. Agora é hora de resposta. A pausa não apaga o passado recente, mas pode ser o recomeço que o Fortaleza precisava. Com estrutura e comando mantidos, cabe ao clube transformar isso em resultados. O desafio é enorme, mas, se bem aproveitada, essa parada pode ser o ponto de virada da temporada tricolor. E aí, turma, você acredita, tá confiante na retomada do Fortaleza para a temporada? Quero tua opinião aqui abaixo e vamos tentar de alguma forma pensar positivo para somar junto com o elenco e resgatar aquela sinergia que tinha com a torcida. Comente sua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, videozão, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Nossa live hoje vai ser às 3h15 da tarde, o link tá aqui, ativa o lembrete, cola com a gente, valeu, falou e tamo junto.